No Lança no Campo deste domingo, vamos conhecer a criação de cavalos do Rancho CG. Confira a partir de agora. Quando alguém te conhece de verdade, não fica bem mais simples de se relacionar? Com a Cressol é assim, porque ela é feita por gente como a gente. Uma cooperativa acessível que fala a nossa língua e tem as soluções financeiras perfeitas para mim e para você. Seja para poupar, ter mais crédito ou investir no futuro. Esteja com quem coopera com seus planos. Agora você já sabe, é simples, escolha a Cressol. Vem junto. Hoje viemos até uma fazenda que fica no interior de Xaxim, para conhecer a história da Camila Gueno e família, que tem paixão por cavalos. Então, eu sempre fui, acho que eu nasci com essa paixão. O meu pai antigamente ia para rodeios, mas mais por almoçar no domingo, né? E ia com os amigos dele e tal, e sempre me contam que eu via cavalo, já começava a querer andar desde pequenininha e tal, e ele nunca andou a cavalo. Nunca andou, nem minha mãe, nada, então tinha ali o pessoal que laçava que me levava a andar a cavalo. Então já com 2 aninhos eu já andava a cavalo, já queria andar sozinha, sabe? Então eles me levavam no CTG para andar a cavalo lá. E aí eu fui cada vez querendo andar mais, então daí o meu pai comprou um cavalo, assim, de um vizinho para mim andar lá na fazenda do meu avô, né? Eu era o Preto, o nome dele. Mas aí ele era um cavalo muito lerdo, assim, sabe? Muito lento, muito manso. Quando eu tinha ali uma certa idade mais, eu falei pro pai que eu queria um cavalo melhor, porque aquele cavalo era muito lento. Eu queria, né? Então eu já tinha, sei lá, uns 9, 10 anos já. Daí meio que ele queria que eu fizesse uma modalidade para me dar um cavalo que já fizesse essa modalidade, né? Então eu disse, não, então eu vou laçar, porque tinha ali o João, que era funcionário do meu avô, que é até hoje, então fazia muitos anos já que ele trabalhava com o meu avô e ele laçava. Eu disse, não, pai, então eu quero laçar. Daí eu comecei a treinar laço. E então ele comprou a Cigana, que é essa égua aí que tá aí até hoje. Então a gente sabe que ela tem aproximadamente 32, 33 anos, mas não sabemos bem certo como ela é uma égua que não tem registro, né? E foi aí então que começou a paixão pelos cavalos. E aí dessa paixão pelos cavalos eu falava pra minha mãe que eu queria cuidar de animais, porque além dos cavalos eu sempre gostei muito de cachorro, sabe? Sempre gostei muito de animais. Eu pedi pra minha mãe qual que era a profissão que cuidava dos animais. Ela disse, não, é veterinário. Então eu digo, não, então eu quero ser veterinário. Então quando me perguntavam, eu queria ser veterinário. Então quando eu terminei o ensino médio, já só prestei vestibular para medicina veterinária, não queria sair de casa, então já queria fazer em Xanxerê mesmo, né, que era o que tinha na época, mais perto. Então já ingressei no curso no primeiro ano, né, e aqui a nossa faculdade é mais voltada à produção animal, então depois que eu me formei eu tive que fazer cursos em São Paulo, em Minas Gerais, para fazer mais a parte de odontologia e de reprodução, que era o que eu trabalhava, né? Hoje em dia eu faço só nos meus animais, mas que eu sou apaixonada, assim, nessa área da veterinária. É natural que as pessoas saiam do interior para morar na cidade, mas com Camila foi ao contrário. Ela saiu da cidade e decidiu viver no campo. Aí com uma certa briga interna lá em casa, né? Porque não queriam deixar eu morar sozinha aqui na fazenda, achavam perigoso e tal, mas eu falei, não, eu gosto de ir lá, eu quero já começar a cuidar dos animais e tal, já, porque eu vinha, né, já tinha carteira na época, então eu vinha, mas eu queria ter mais independência, eu queria ficar mais aqui. Daí eu vim morar pra cá, numa casa meio improvisada aí, eu tinha uns 19 anos já, e daí terminei a faculdade, já tava morando aqui, né, e aí que daí eu comecei também a criar. Quando eu comecei a me apaixonar pelo quarto de milha. Quando a gente comprou a propriedade, uma propriedade vizinha, o antigo proprietário já tinha uns quartos de milhas aí. E acabou ficando uma no negócio. Então aquela foi uma primeira égua que eu tinha, que hoje eu não tenho mais. E eu gostei da raça, daí eu comecei a investir e comprar outros animais aí. A família demonstra muito amor pelos animais e o objetivo não é a comercialização. Hoje a gente atualmente está com 4 matrizes, né? A gente diminuiu o rebanho. Hoje em dia a gente já não pensa mais em criação extensiva, né? Em ter inúmeros animais, então a gente tem menos animais. Mais para nossa doma, alguma venda, sabe? Mas menos pensando em comercialização, né? Mais pensando nesse intuito mesmo que a gente ama a criação mesmo, né? Então a gente tem 4 matrizes, tá com também 4 potras e os animais domados tem em torno de 5.
tem uns ainda em doma e mais o garanhão. A qualidade de vida dos cavalos é importante nessa fazenda. Então, a nossa rotina aqui, a gente preza pela qualidade de vida. A gente acredita que o cavalo tem que ser criado como cavalo, até para ele ter uma rusticidade maior, né? Então, as matrizes ficam totalmente a campo, né? Elas recebem suplementação se necessário, por exemplo, se tiver alguma falta de gramínea, alguma seca, alguma coisa, então elas vão receber uma suplementação. Senão, basicamente, a alimentação delas é pastagem de qualidade e sal mineral. Elas criam soltas, né? Então a gente vai lá, faz os primeiros atendimentos, faz a cura do umbigo do potro, e eles ficam com a mãe deles até em torno dos 6 a 7 meses. Aí eles são desmamados, passam por um período que a gente dá uma primeira cabresteada, tira um pouquinho do medo deles da gente, né? Porque até então eles tiveram contato com nós, mas a gente não só faz os manejos básicos, né? Que é vacinação, a vermifugação, né? E então a gente deixa ali uns diazinhos fechados, colocando cabresto, passando a mão neles para eles ficarem mais domesticados, né? E eles voltam também para o campo. Aí no verão, o nosso manejo, a gente, como no dia é muito quente, a gente deixa os animais fechados para eles ficarem na sombra, né? E larga à noite, que é fresco, para eles pastorejar. E no inverno a gente inverte, como de noite é muito frio, então eles ficam fechados à noite. Muitas vezes, quando é bem frio, eles utilizam até umas capas, né, para eles ficarem com o pelo mais bonito, porque a tendência é eles ficarem peludos, né, porque a própria defesa do animal, né, o pelo acaba crescendo. E a gente solta aí então de dia no sol, né, que daí fica um conforto térmico melhor para eles, né. Mas eles são totalmente criados a campo mesmo, né, só os animais que são da nossa lida aqui de campo e que a gente leva para rodeio, que ficam estabulados, né. O casal participa de rodeios e leva os animais para as competições. Eu participo desde criança, né? Desde sempre na lida. E acho que é um esporte que veio para ficar a vida toda, né? Para desistir disso aí, a gente não vai desistir nunca. Né? Os animais que são feitos a lida do gado é os mesmos animais do rodeio, né? Para as duas coisas. E nessa vida de rodeios, eles colecionam muitos troféus. É muito gratificante, né? A gente, hoje em dia, não tem mais muito tempo para treinar, né? Mas sempre que a gente pode, a gente tá treinando. Agora até estamos fazendo uma reforma na pista para ela ficar melhor, que quando chovia acabava que ela ficava muito empoçada a água, então ela demorava muito para secar. Então a gente tá fazendo uma melhoria nela, tanto que depois a gente tem o nosso sucessor aí para tá treinando também, né? Então já incentivou a gente a mexer nela. E é muito gratificante, né, quando a gente como a gente tem essa paixão pelo laço também, né, o Felipe foi criado e sempre incentivado, o pai dele laça, então os avós dele, cada casa que ele ia nos avós, ele tinha a vaquinha lá esperando, né, então ele treina desde novinho, né, eu já foi meio que eu que quis, assim mesmo, mas meus pais sempre apoiaram, sabe, meu avô também, então pelo meu avô sempre viver essa lida também, a gente, né, então é muito gratificante de ganhar, né, porque você se dedica, você querendo ou não, quando você tem um tempinho, por mais que você esteja cansado, você se dedica, né, e tu chegar ao objetivo final ali é muito gratificante. Né? E o laço nada mais é que a concentração e a dedicação, né, isso aí, concentração principalmente. Essa é a Cindy, criação de destaque aqui no Rancho CG e junto com a Camila coleciona muitos títulos por todo o Brasil. E a Cindy, então a Cindy foi a primeira égua assim que eu já tenho éguas mais velhas, mas a Cindy nasceu aqui, que é a égua que eu laço hoje, ela nasceu aqui. Ela foi filha de um outro garanhão que eu tinha, então eu que fiz a reprodução dela, confirmei ela na mãe dela, eu que passei ultrassom, ela nasceu aqui, eu que criei ela. Hoje a gente, então ela foi pra Doma, a Doma a gente não faz aqui, né? Mas ela foi pra Doma e veio e até hoje ela tá com 7 anos. E eu tenho orgulho de montar um animal da minha marca, né? Um animal que nasceu e foi criado na minha fazenda, né? Eu acho que esse é o principal objetivo de um criador, né? Futuramente, o Felipe também, agora tem uma que tá vindo da Doma, que também é a criação dele também. Foi nascido na fazenda. Ele cria crioulo, é apaixonado por crioulo, e eu sou apaixonada por quarto de milha. O que chama ainda mais atenção é o filho do casal. O Matheus, que com apenas 1 ano e 4 meses, já é apaixonado por cavalos. Felipe também tem outro filho que o acompanha nas competições, emocionando na modalidade pai e filho. É gratificante isso aí, né? Se passar para um filho, ele fazer as coisas que você faz, né? Isso além de emocionante, te faz bem, né? O Felipe tem mais o Thiago também, que é o outro filho dele, que também já tá laçando. Já tá laçando também. Ele mora lá em Campos Novos, ele tá estudando hoje, não pôde estar aqui com nós.
E é muito gratificante a gente já ver, eles já laçam pai e filho, né? Que eu acho que é a modalidade mais emocionante que tem. Ele laça com o pai dele. E agora tem a modalidade nos rodeios também avô e neto. Então o meu sogro também laça com o Thiago, sabe? Então eu acho que isso é a sucessão, né? É você ver fazendo o que você gosta e você saber que você vai continuar fazendo. Porque vai chegar um momento que a gente talvez não consiga mais, ou que, né? Eu já hoje, se está muito frio, já tenho preguiça, né? Então é bom, você incentiva você a continuar também, né? Eu acredito, né? Que ter a sucessão, né? E outra que é um esporte muito saudável, né? Porque a gente tá lá, é muita criança, eles têm contato com outras pessoas. Bom, a gente tem amigo no Brasil inteiro, assim, sabe? Bastante amizade, né? O laço faz bastante amizade. Faz bastante amizade. Faz bastante. Né? Essa história traz muitas lições. E uma delas é de que o lugar da mulher é onde ela quiser. Eu acho que tem como ser... tem uma história bem curiosa aí, que meu avô foi sempre muito machista, né? Então, pra ele, a mulher era em casa, cuidando dos filhos, e o homem era o que trabalhava no campo, sabe? Esperava ele dentro da Toyota dele, ali, que ele tinha uma Toyota Bandeirantes, sentado, porque ele não queria me levar. Ele dizia que lá não era o meu lugar, sabe? E eu tive que conquistar o meu espaço, sabe? Mostrar pra ele que eu queria aprender com ele, sabe? Tanto que o que eu sei de negócio, o que eu sei de comprar boi, o que eu sei disso, eu aprendi tudo dele, vendo ele, sabe? Porque ele nunca me ensinou. Então, conquistar esse espaço aí, pra mim, foi muito valioso, sabe? Que era um espaço que ele não deixava uma mulher, sabe? E, coincidentemente, nem os meus primos homens quiseram seguir essa carreira, né? Acabaram seguindo outras carreiras. E eu sempre quis, desde pequena. Então, eu acho que isso também talvez um incentivo para as outras mulheres também conquistar o seu espaço, né? O Aras tem uma estrutura completa, dispondo de piquetes, um galpão com 12 cocheiras, sala de encilhas, laboratório com toda a parte de reprodução, incluindo a inseminação. Além disso, a fazenda conta com plantações, praticamente toda a alimentação dos animais é produzida na fazenda. Então, hoje na propriedade a gente está trabalhando com a parte do agro, né, da plantação. Então, no verão a gente tem plantação de soja e milho, né? Basicamente, alguma coisa de silagem que a gente faz com gado confinado também. A gente faz toda a recria, a compra, a recria do gado, a engorda e a venda, né? Comercialização, faz o ciclo completo. E a gente tem a criação de cavalos e ovelhas também, mais para consumo próprio, né? Mas hoje também a gente produz praticamente toda a comida dos animais na fazenda. Então a gente produz a silagem, a gente tem espaço de feno, que também a gente oferece para os cavalos. Os cavalos comem aveia que é plantada e colhida aqui, sabe? Então a única coisa que a gente está comprando de fora é a parte mineral, né? Que a gente utiliza tanto para o gado, para as ovelhas e para os cavalos. Essa foi mais uma edição do quadro Lance no Campo. Semana que vem tem mais. Até lá!